Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Aprenda Fácil. Nós estamos dando início hoje a uma série de aulas, sobre o tema matemática financeira, que faz parte de um curso completo, de matemática financeira. Ou seja, se você fizer todas as aulas aí, você tem um curso completo, sobre esse tema de matemática financeira. Bom, para a gente iniciar falando sobre esse tema, nós estamos dando aqui os fundamentos da matemática financeira. Porque o que acontece? Quase sempre se começa a tratar de determinado assunto e já vai direto à prática. E aí se esquece desses conceitos. E aí chega lá na frente, você está fazendo algum cálculo, está trabalhando com alguma situação e não tem noção desses conceitos básicos. Então, dando só uma introdução aqui, a matemática financeira estuda a evolução do dinheiro ao longo do tempo, aquilo que o dinheiro tem de alteração em relação à passagem do tempo. É uma ferramenta muito utilizada, não só como matemática financeira, como uma ciência em si, mas no dia a dia a gente usa isso muito. Nós vamos ter aqui aulas muito práticas, que a gente vai colocar isso em prática mesmo, dando muito exercício para que esse tema fique bem claro aí para vocês, tá bom? Começando com esses conceitos básicos aqui, nós temos aqui o conceito do capital. O que é o capital? É aquele recurso financeiro que você disponibiliza ou que você toma emprestado. Ou seja, é a base do cálculo daquilo que você vai trabalhar na matemática financeira. É aquele recurso financeiro base para você fazer os cálculos de juros, sejam juros simples ou juros compostos, que a gente vai trabalhar aí durante o curso. Esse é o capital inicial, ou seja, ele é também conhecido como valor presente, ou present value, em inglês, que a gente tem esse PV, que vai ser uma tecla aqui da calculadora financeira, que a gente deve mostrar em aulas seguintes aí, e é também conhecido como principal. Então é interessante a gente ter esse conceito básico. Então o capital é esse valor inicial que vai ser base de todos os cálculos que a gente vai trazer. Esse é o capital. Ou seja, o valor investido quando você faz o investimento, ou se você faz um empréstimo, aquele valor que você emprestou. Esse é o capital base de todos os cálculos. Outro conceito básico aí que a gente tem é sobre juro. O que seria juro? Juro é a remuneração pela utilização de um determinado capital. Quando você toma emprestado esse valor, você tem que pagar essa remuneração, ou seja, você paga esse juro. Quando você aplica, investe esse valor, você vai receber essa remuneração. Então isso é chamado de juro. Então nós vamos aprender também a fazer esses cálculos aqui de juros, mas que a gente entenda esse conceito. É aquela remuneração que você recebe sobre o valor que você emprestou ou que você paga sobre o valor que você tomou emprestado, é o que nós chamamos de juro. Esse juro é calculado a uma taxa, que é um coeficiente do juro em relação ao capital. Ele é tratado, normalmente representado pela letra I, porque esse I vem do inglês interest, que é o juros, o interesse que se tem de emprestar, seria mais ou menos assim, traduzindo aí, não é ao pé da letra. Na verdade, essa taxa é usualmente utilizado como letra I. É o coeficiente que vai incidir sobre determinado capital, para você fazer o cálculo do juro. Esses conceitos de taxas aqui, a gente tem vários tipos de taxa, taxa de inflação, taxa real, taxa acumulada, unitária e assim por diante, todos relacionados a taxas que tem a ver com esse símbolo I, tá certo? Então nós vamos ter aqui no nosso curso, a gente vai sempre usar essa representação também do I como a taxa, tá bom? O prazo, como o nome diz, eu vou pagar sobre o capital emprestado aquela taxa, o I, que seria a taxa em percentual sobre o que eu vou pagar isso sobre o capital, e vai depender do tempo que eu vou aplicar isso. Esse N aqui é pelo número de períodos, mesmo em inglês é number, número de períodos que eu tenho. Um mês, um dia, 15 dias, sempre vão ser períodos inteiros ou períodos fracionários. Nós vamos trabalhar com isso depois, no decorrer do curso. Mas o importante é isso. Eu vou depender, o meu juro, aquela remuneração que eu vou pagar, ela vai ter uma taxa e um prazo, que seria esse período de tempo que passa para eu poder fazer esse cálculo. Então, o prazo nosso vai ser representado pelo N.
Tem alguns casos, alguns autores, né, que usam o tempo como t também, né? Então vai ficar aqui, ao invés de n, seria o t. Mas a forma de entendimento é a mesma, tá? Na matemática financeira mais acadêmica, num cálculo mais utilizando, por exemplo, calculadora financeira, nós vamos usar o n. Então por isso nós optamos aqui por usar o n. Mas vocês podem achar também período de tempo como t também, né? Em inglês também seria t, né? De time, né? Mas como a gente usa aí número de períodos, a gente acaba usando o n mesmo, que vai usar muito na calculadora financeira, tá bom? E, finalmente, nós temos aqui o que nós chamamos de montante. O que é o montante? O montante é a definição de valor futuro, future value, né, em inglês, FV, ou a soma, o total. Eu tenho um capital, eu aplico esse valor, ponho esse valor aplicado por um determinado tempo, uma determinada taxa. No final, quanto que eu vou ter? Eu vou ter o capital mais o juro. Então o montante é o capital mais o juro. Depois nós vamos ver isso em fórmulas, né? Mas o importante que a gente queria passar aqui são esses conceitos. Então aqui nessa primeira aula é só falar sobre esses conceitos, tá bom? Na sequência a gente vai começar agora a tratar da parte mais matemática aí, tá bom? Essa só foi da introdução mesmo. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostaram, né, se inscrevam aí no canal, deem o joinha aí para nos ajudar, para que isso possa disponibilizar para mais pessoas, né? E até a próxima aula. Um abraço.